Cumprimentando a todos, dou por aberta a sessão ordinária judicial. Indago aos eminentes colegas se dispensam a leitura da ata, se dispensado, com assinatura, consideram-na aprovada. Não havendo manifestação em contrário, aprovada a ata. O mês de julho é um mês bastante difícil por causa das férias dos colegas, e há então alguns processos que serão adiados em razão da falta de quórum qualificado. Então fica adiado o 19, incidente de arguição de inconstitucionalidade, requerente Ministério Público, requerido de seu Antônio Dal Bosco, da relatoria da desembargadora Nilza Maria. Fica também adiado o 20, ADI 13.306/2016, requerente excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça, requerido Prefeito Municipal de Água Boa e Câmara também Municipal de Água Boa, tendo como amigos curi o Tribunal de Contas. Fica adiado também. O 21, ADI 44.130, este aqui é da relatoria da doutora Antônia Siqueira Gonçalves. Da relatoria do desembargador Márcio, a ADI 21, aliás, 21 da pauta direta de inconstitucionalidade, 44.138/2015, requerente Fábio Schotter, requerido município de Campo Verde, e Câmara também da relatoria do desembargador Márcio Vidal. Fica também adiado o 22, direta de inconstitucionalidade 58.730/2016, requerente AMAN, requerido excelentíssimo senhor governador do Estado de Mato Grosso e presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, da relatoria da desembargadora Antônia Siqueira também, adiado. O 23, direta de inconstitucionalidade 84.699/2016, requerente Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público do Estado de Mato Grosso, Sintep, requerido município de Cáceres, aliás, de Nobres, e Câmara Municipal de Nobres, da relatoria do desembargador Sebastião Barbosa Farias. Fica também adiado o 24 da pauta, direta de inconstitucionalidade 97.154/2015, requerente Prefeito Municipal de Santo Antônio do Leveger, e requerido Câmara Municipal, da relatoria também do desembargador Sebastião Barbosa Farias. O do senhor foi adiado por falta de quórum, Madim, tá? Por falta de quórum. 25, direta de inconstitucionalidade 183.241/2015, requerente Procurador-Geral de Justiça, requerido Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, da relatoria do desembargador Luiz Ferreira da Silva. 26, direta de inconstitucionalidade 183.242/2015, requerente Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, requerido município de Rondonópolis e tendo como litisconsortes a Câmara Municipal de Rondonópolis, da relatoria do desembargador Guiomar Teodoro Borges. Tem também uma investigação 5/2015, investigado FCOAR, interessado Alonso Alves Pereira, da relatoria da desembargadora Maria Erotides, também por falta de quórum qualificado. O 32, investigação também, 1/2016, que é investigado AC, da relatoria também da desembargadora Maria Erotides, também. Não é pela ausência dela, mas também pela falta de quórum também, que ela deverá chegar, mas é falta de quórum.
25, embargo de declaração oposto nos autos da ação direta de inconstitucionalidade 88.742/2014, embargante Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e embargado Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso. Fica adiado também? Fica também adiado aqui por um pedido de vista, que é o primeiro, mandato de segurança 165.026/2015, impetrante Newton Franco de Godoy e impetrado desembargador presidente do Tribunal de Justiça. Fica também adiado por ausência também da desembargadora Maria Aparecida, que havia pedido vista. Também pela ausência do desembargador que pediu vista e também o 3, direta de inconstitucionalidade 96.397/2015, requerente Ordem dos Advogados do Brasil, requerida Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Fica também adiado 4, petição 119.578/2015, requerente município de Colniza e requerido Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público, Sintep, por ausência dos 2 desembargadores que pediram vista compartilhado, o desembargador Pedro Sakamoto e a desembargadora Maria Aparecida. Também fica adiado o 7, direta de inconstitucionalidade 178.520/2015, aqui também por falta de quórum, direta de inconstitucionalidade. Por falta de quórum também, o 7, ao 178.520/2015, requerente senhor prefeito do município de Mirassol do Oeste e requerido Câmara Municipal também de Mirassol do Oeste. E também pela ausência do relator. 12, petição 74.899, requerente Procurador-Geral de Justiça, requerido Valdir Francisco Góes, José Antônio dos Santos Leite e Edenilson Joaquim Simões Furtado, retirado de pauta para submeter à revisão. 13, petição 162.053/2015, requerente município de Canarana, requerido Sindicato dos Servidores Públicos do Estado Municipais de Canarana. Adiado em virtude da ausência do desembargador relator Pedro Sakamoto. 14, embargo de declaratório 65.115/2016, embargante SSC, embargado JAMF. Também em razão da ausência justificada da desembargadora Maria Helena Póvoas. Os 16, embargo de declaração, comarca de Primavera, oposto nos autos da ação direta de inconstitucionalidade 153.164, embargante prefeito de Primavera do Leste e embargado presidente da Câmara Municipal daquele município. Também por ausência justificada da desembargadora Maria Helena Póvoas. Por ausência da desembargadora relatora Maria Aparecida Ribeiro, 28, agravo regimental, interposto nos autos do mandato de segurança 42.889/2016, agravante sólida Engenharia Limitada e agravado presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Isso aqui, eu acho que já perdeu até um interesse, né? Porque já ganhou a licitação, tem que ver também. O 34, petição 61.141/2015, requerente Sindicato dos Agentes da Administração de Fazendária, Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, requerido Estado de Mato Grosso, em razão da ausência justificada do desembargador Juvenal. 5, petição 121.343/2015, requerente Procuradoria-Geral de Justiça, requerido Ramon Agonia Silva e José Luiz dos Santos, retirado de pauta, tendo em vista o despacho proferido pela relatora, desembargadora Marilsen, para que os requeridos manifestem acerca da arguição suscitada pelo requerente.
Isso foi retirado de pauta. Adiado o julgamento do 11, petição 130.941/2015, requerente Procuradoria-Geral de Justiça, requerido Christian Eiji Umeno. Adiado o julgamento tendo em vista a ausência justificada do revisor. Também sem quórum, por falta de quórum, fica adiado o 6, mandado de segurança 143.363/2015, impetrante Fernando Rafael Zílio Renofio e impetrado presidente da Comissão do Concurso Público de Provas e Títulos para outorga de delegações. O 10, conflito de competência, suscitante, excelentíssimo senhor desembargador Sebastião de Moraes Filho, suscitado desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, também adiado por insuficiência de quórum. A desembargadora Clarice relata e vota o 8, um agravo regimental, agravante Banco Santander Brasil S.A., agravado Maria Nilva de Lima. Obrigada, senhor presidente. O 8, o 9 e o 30 são idênticos. Idêntico, o 30? Então, 8, o 9 9 é agravo regimental, interposto nos autos da apelação 162/2014, agravante Banco do Brasil S.A. e agravado Ministério Público. O 30. Ela vai, Nos três casos... Só um momentinho que eu só vou anunciar, excelência, só o 30 Sim. também. Obrigada. Excelência, o 30 é o agravo regimental, deposto nos autos do agravo de instrumento 169.816/2014, comarca de Várzea Grande. Agravantes: América Atacado de Autopeças Limitada e outros, agravado Estado de Mato Grosso. Então, com a palavra, Sua Excelência, para relatar e votar os três Obrigada, senhor agravos. presidente. Eu estou conhecendo dos três regimentais porque são recursos tirados em face de decisões que negou seguimento a recurso especial. Entretanto, as tentativas de tirar esses três casos dos temas que já foram objeto de decisão com efeitos repetitivos não procede. Eu estou mantendo e desprovendo, rejeitando os três agravos, eminentes pares. Vossa Mantendo Excelência a decisão. está negando provimento aos três agravos regimentais pelos mesmos motivos. Os mesmos motivos. Nenhum deles se enquadra nas hipóteses de ficar fora dos efeitos repetitivos do tema que é objeto, já foi objeto de apreciação pelo STJ. Perfeitamente. Algum voto em contrário? A unanimidade rejeitar os agravos nos termos do voto da relatora.
Volta para o julgamento 33, ação rescisória 180.325/2015. Autora Gisele Esteban Chiosini Correia, réu do Estado de Mato Grosso, da relatoria do desembargador Luiz Ferreira da Silva, com a palavra. Muito obrigado, senhor presidente. Trata-se de ação rescisória com pedido de tutela antecipada, proposta por Gisele Esteban Chiosini Correia, muito bem, em face do Estado de Mato Grosso, visando desconstituir acordo da turma de câmaras cíveis reunidas de direito público e coletivo nos autos do MS 58.602/14, com a prolação de nova decisão para o caso. O requerente asseverou inicialmente que postulou os benefícios da gratuidade da justiça a fim de que fosse desobrigada do pagamento das custas processuais, dos honorários advocatícios, bem como dispensada do depósito prévio de que trata o artigo 488-2 do velho Código de Processo Civil. O requerente alegou, ademais, que no mandamo supracitado almejava a sua nomeação ao cargo de técnico da área instrumental no concurso público regido pelo edital 5/2009 da SAD, no qual foi classificado em 73º lugar. No entanto, a ordem foi denegada porque não teria sido demonstrado por meio de prova pré-constituída a existência de vaga para o referido cargo e a ocorrência de preterição, informando, além disso, que o deciso colegiado transitou em julgado em 27 de maio do ano em curso, 2015. A requerente destaca também que no dia 6 de agosto deste ano, o órgão julgador acima referido, turma de câmaras cíveis reunidas, concedeu ordem no mandado de segurança 93.740/2014, em caso idêntico ao dela, quando do julgamento dos embargos de declaração 20.401/2015, ocasião em que a segurança foi deferida para quem estava em ordem de classificação posterior à dela, no mesmo concurso e para o mesmo cargo, digo eu. Razão pela qual entende que, aspas, esse egrégio tribunal reconheceu a existência de 15 vagas para o mesmo cargo e que a autora está classificada em segundo lugar, fecha aspas, ocasionando assim sua preterição. Destaque-se no original. Requerente salienta também que seu caso se amolda das hipóteses de cabimento da ação rescisória prevista nos incisos 7 e 9 do artigo 485 do Código de Processo Civil de 73, pois a prolação de acordo superveniente que concede a ordem para candidato em colocação posterior revela preterimento do seu direito e consubstancia fato novo que lhe assegura pronunciamento favorável, além de afirmar que a premissa adotada no acordo objurgado, no sentido de que não havia prova acerca da existência de vaga, está fundada em erro de fato, na medida em que, na ocasião do julgamento de seu writ, bastava uma simples consulta no sítio SAD, aí ela definiu aqui o endereço eletrônico, vou poupá-los da leitura, que irá comprovar que, na realidade, já havia 14 vagas para o cargo que a autora pretendia sua nomeação, a saber, o cargo TAIG, perfil economista, fecha aspas. Requerente assevera, ademais disso, que a questão vertida nesta axio é matéria de ordem pública, sobre a qual este sodalício tem o dever de se pronunciar, averbando ainda que, na espécie em debate, é imprescindível tanto a rescisão do julgado alegadamente viciado, que é o indúcio residentes, como o novo julgamento do mandado de segurança 58.602, para que a ordem desta feita seja concedido no indúcio rescisório, a fim de evitar o perecimento do seu direito líquido e certo. Com base nessas razões, a requerente pleiteou a concessão de liminar. A medida foi indeferida, a decisão que negou tutela foi desafiada via agravo regimental, que restou desprovida à unanimidade. O Estado de Mato Grosso rebateu as alegações iniciais, aduzindo que a pretensão vazada exordial configura mera rediscussão da causa, que a rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. O requerido averba, além disso, que na hipótese destes autos não há que se falar em existência de documento novo para justificar a rescisão do julgamento do MS 58.602, porquanto o documento deve existir ao tempo do julgado e sua relevância precisa ser comprovada,
circunstâncias essas que não teriam sido evidenciadas neste caso. Ademais, alega que não existe o propalado erro de fato, na medida em que somente o equívoco acerca de fato não objeto de discussão no acordo pode ser afastado com ajuizamento da via hora eleita, situação igualmente não comprovada neste feito, em que houve extenso debate acerca das questões fáticas. Por derradeiro, o requerido assevera que não há preterição da requerente com relação ao seu direito à nomeação sob o argumento de que houve contratação temporária, porquanto ela foi aprovada fora do número de vagas inicialmente oferecida e não existe cargos efetivos vagos e nem prova de que as contratações precárias foram efetuadas para suprir vagas existentes, além de aduzir que, aspas, quanto à invocação do surgimento de novas vagas, o Supremo Tribunal, no recurso extraordinário, no embargo de declaração, no agravio regimental, deixou claro que a criação de novos cargos, ainda que no prazo de validade do concurso público, não gera direito líquido e certo de nomeação para aqueles aprovados fora do número de vagas do edital, por se tratar de ato discricionário, portanto, submetido ao juízo de conveniência e oportunidade da administração, fecha aspas. A Procuradoria opinou pela improcedência da ação. Adota a Procuradoria. Ratifico o parecer escrito. Ratifico. Pensa, desembargador Luiz. Muito bem. Da análise destes autos, verifica-se que a requerente almeja a rescisão do acordo prolatado no MS 5862/2014, com base no artigo 485, inciso 7 e 9 do Código de Processo Civil de 73, isto é, a. alegando a existência de documento novo, que por si só lhe assegura o pronunciamento favorável, qual seja o fato de este tribunal ter reconhecido posteriormente em outra ação mandamental, ajuizada por terceiro, a existência de 15 vagas para o cargo almejado por ela, ordenando a nomeação de candidato em ordem de classificação inferior à dela. B, que é o inciso 9, afirmando que o referido julgamento fundou-se em erro de fato, do 58.602, mais especificamente porque o requerido deixou de reconhecer a existência de vagas para o cargo pretendido por ela, quando na realidade já havia 14 vagas. Antes da discussão da matéria meritória, insta a registrar que esta ação foi proposta antes da entrada em vigor do novo Código, de modo que, de acordo com o princípio do tempo rege o ato, e para evitar o cessamento de defesa da requerente, que observou em sua petição a jurisprudência, a doutrina e a lei vigente ao tempo em que ajuizou essa axo, seu pleito deve ser analisado à luz do antigo diploma legal. Feito tais considerações, e que pese as razões postas na exordial, não resta a menor dúvida que a análise deste feito conduz à improcedência desta ação, pois a requerente não se encarregou de demonstrar que seu caso se subsumiu a causas de pedir por ela invocados para autorizar a mitigação da coisa julgada. Com efeito, a requerente alega que a prolação do acordo que concedeu a ordem no mandado de segurança 93.740/2014, em caso idêntico ao dela, quando do julgamento do desembargo de declaração 20.401/2015, revela preterimento do seu direito e consubstancia fato novo que lhe assegura pronunciamento favorável, pois o requerido, Estado de Mato Grosso, determinou a nomeação de quem tinha colocação posterior à dela. Todavia, segundo a doutrina, o documento novo que enseja a rescisão do julgado é aquele que já existia à época do julgamento, mas esse fato era ignorado pela parte, ou a parte não pôde fazer uso dela, sem contar que seu conteúdo deve ser revelador o bastante para, por si só, possibilitar a desconstituição do julgado, como ensina Nelson Nery e Rosa Maria. Como é curtinho, vou ler o trecho doutrinário. Documento novo. Por documento novo deve entender-se aquele que já existia quando da prolação da sentença, mas cuja existência era ignorada pelo autor da rescisória, ou que dele não pôde fazer uso. O documento novo deve ser de tal ordem que sozinho seja capaz de alterar o resultado da sentença incidente, favorecendo o autor da rescisória sob pena de não ser idôneo para o decreto de rescisão. Trago jurisprudência do STJ agora de 2016 dizendo o seguinte: documento novo, apto a amparar o pedido rescisório, é aquele que já existia ao tempo da sentença rescindenda, mas não pôde ser utilizado pela parte interessada na demanda originária, seja porque ignorava a sua existência, seja porque dele não pôde fazer uso em tempo. Exige-se ainda, em qualquer caso, que o documento seja capaz
de por si só assegurar o pronunciamento judicial favorável ao autor da rescisória. Com base nessas premissas, é forçoso reconhecer que o documento que a requerente intitula de novo neste processo é o acórdão datado de 6 de agosto de 2015, data em que foram julgados os embargos de declaração 20.401/2015 no bojo do MS 93.740/2014, e que a toda evidência não existia à época em que o acórdão residendo restou julgado, sendo superveniente até mesmo ao seu trânsito em julgado, que somente se operaria em 27 de maio de 2015. Desse modo, vê-se com clareza solar que não há documento novo que justifique a rescisão do julgado invectivado, porquanto este foi constituído posteriormente, impondo-se ressaltar que, se os fatos supervenientes pudessem superar a estabilidade da coisa julgada, não haveria segurança jurídica alguma em relação aos direitos reconhecidos ou rechaçados nas decisões judiciais já transitadas em julgado. Como se isso não bastasse, esse propalado documento novo também não atende o segundo requisito exigido para o ajuizamento da rescisória, com base no inciso 7 do artigo 485 do velho CPC, pois sua simples existência à época da prolação do acórdão residendo não seria suficiente para alterar a conclusão deste. E tal assertiva se impõe, porque mesmo que antes do julgamento do acórdão rescindendo, a requerente juntasse aos respectivos autos a prova de que um candidato classificado em ordem posterior à dela, para o mesmo concurso e para o mesmo cargo, tivesse sido nomeado antes dela por ordem judicial, esse fato por si só não teria o condão de lhe garantir a nomeação, porquanto tal circunstância não enseja afronta à ordem de classificação, considerando que não ocorre preterição quando a convocação de candidato se dá em virtude de cumprimento de ordem judicial, tal como se infere dos arestos do STJ abaixo ementados. O primeiro deles, a alegação de preterição está fundada aqui deveria ser fadada, mas está aqui ipsilite, está fundado no fato de que, enquanto anulado administrativamente o primeiro concurso, foi iniciado um segundo certame, tendo o acordo do STJ determinado o prosseguimento de ambos. O segundo certame foi homologado primeiro. É sabido que a decisão judicial não dá aso à preterição nos termos da jurisprudência consolidada do STJ. Então, por esse prisma, não tem razão a requerente. De outro norte, no que tange a pretensão da requerente de ver rescindido o mandado de segurança, o acordo proferido no mandado de segurança 58.602/2014, com base na existência de suposto erro de fato, sobreleva a destacar que, para atingir tal objetivo, esse equívoco precisa preencher determinados requisitos, dentre eles: a. que possa ser aferível nos próprios autos em que foi prolatado o acordo rescindendo, inadmitindo-se a produção de prova nova para demonstrá-lo; b. que o assunto não tenha sido objeto de controvérsia entre as partes, tal como se depreende da doutrina de Nelson Nery Júnior e sua mulher, e aqui eu vou poupá-los da leitura, porque é de conhecimento de Vossas Excelências. O Tribunal da Cidadania também diz, para que haja plausibilidade jurídica ao pleito de rescisão do julgado com base na alegação de erro de fato, que é o artigo 485, inciso 9 do Código de Processo Civil, é indispensável, em síntese, 1. que o erro de fato seja relevante para o julgamento da questão, ou seja, que sem ele a conclusão do julgamento necessariamente houvesse de ser diferente. 2. que seja apurável mediante simples exame das provas, já constante dos autos da ação matriz, sendo inadmissível a produção na rescisória de novas provas para demonstrá-lo. E 3. que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre o fato. Todavia, na hipótese vertente, verifica-se que o erro de fato aludido pela requerente sustenta-se na circunstância de que, no acordo rescindendo, concluiu-se pela ausência de prova acerca da existência de vaga para o cargo pretendido por ela, muito embora, na sua concepção, essa premissa não fosse verdadeira, porque, segundo restou averbado na exordial desta ação, aspas, bastava uma simples consulta no sítio da SAD, http://SAD emitir governo EBR imagem Files nomeação superior técnico da área instrumental número 020220 PDF, que iria comprovar que na realidade já havia 14 vagas para o cargo que a autora pretendia sua nomeação, a saber, a cargo, tag, perfil, fecha aspas. Assim,
Extrai-se das assertivas da própria requerente que, se era necessário que o julgador fosse ao encontro da prova, acessando um site para obter a informação de que eventualmente havia vagas para o cargo por ela almejado, então resta evidente que a suposta prova de que o acordo recidendo baseou-se em erro de fato não estava acostada no mandado de segurança 58.602/2014. E aí trago uma jurisprudência que cabe como luva do STJ. Não configura a ação do erro de fato, pois a prova do erro não constou dos autos do processo originário, conforme determina o artigo 4859 do CPC, tendo sido apresentado apenas na ação rescisória. E aqui apenas como tal aconteceu nesta rescisória. Insta consignar ainda nesta senda que foi justamente sobre o fato em tese erroneamente considerado, quer dizer, existência ou não de vaga para o cargo pleiteado pela requerente, que houve intenso debate no acordo reincidendo, pois a relatora entendeu que alguns candidatos nomeados não tomaram posse e por isso havia vagas, folha 35, sendo acompanhado pela terceira e quinta vogais, folhas 40 e 41, ao passo que o segundo vogal constatou que as vagas não existiam porque, mesmo com a não posse de alguns candidatos nomeados, no mesmo, entre aspas, no mesmo período, a administração pública prosseguiu com novas nomeações a preencher possíveis vagas existentes, fecha aspas. Agora, digo eu, insta esclarecer ainda que este último julgador restou acompanhado pelo quarto e pela primeira vogais, que, após vista dos autos, inferiram, respectivamente, que, aspas, já se nomeou próximos candidatos com melhor classificação que a impetrante, suprindo as supostas existências e que as vagas criadas foram todas preenchidas, de modo que incumbiu ao sexto vogal proferir voto de Minerva para desempatar a votação, assim o fazendo em favor da divergência instaurada pelo segundo vogal, isto é, pela denegação da ordem. Portanto, esse suposto erro de fato foi objeto de acirrada controvérsia e decisão apertada no âmbito do referido julgado, e por esse motivo não há como considerá-lo apto a justificar o juízo rescisório, como se extrai deste acordo que serve como paradigma. Ação rescisória na qual se alega a ocorrência de erro de fato. Não há a falar em erro de fato, uma vez que o tema foi debatido na controvérsia, tendo havido provimento judicial no acordo rescindendo. O erro de fato capaz de ensejar a rescisão do julgado demanda que não tenha havido controvérsia, nem pronunciamento judicial sobre o fato. E aqui houve acirrada controvérsia, tanto que foi por maioria. Nesse contexto, não havendo qualquer novidade ou erro passivo de desconstituir a coisa julgada, conforme ficou demonstrado linhas volvidas, impõe-se reconhecer que a finalidade desta axio é apenas rediscutir a causa, objetivo esse inalcançável pela via eleita, considerando que a ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, como se constata do julgamento do STJ, resenhados desta forma. A ação rescisória é medida extrema e excepcional que não serve para reapreciar as provas produzidas ou para melhor análise acerca de sua correta interpretação, diz aqui em maio de 2016 o ministro Ricardo Vilas Boas. Agora, neste ano ainda, o ministro João Otávio Noronha, a rescisão rescisória não é meio adequado para corrigir suposta injustiça da sentença. Aqui colocada a grisa só de argumentação. Apreciar a má interpretação dos fatos, reexaminar as provas produzidas ou complementá-las, precedentes do STJ. Por derradeiro, sobreleva a consignar que a alegação da requerente acerca da suposta preterição com relação ao seu direito à nomeação, sob o argumento de que houve contratação temporária, é tema que já foi decidido no âmbito do acordo rescindendo e sendo incabível a procedência dessa ação rescisória, não há motivos para se tecer qualquer consideração acerca dessa pretensão. Diante do exposto, julgo improcedente o pedido deduzido nesta ação rescisória, no sendo do artigo 4871, combinado com 14.046, capítulo do novo Código de Processo Civil, e condeno ao autor ao pagamento A, da multa estipulada no artigo 968.12 desse mesmo Codex, caso este julgamento de improcedência seja unânime. B, das custas processuais. C, os honorários advocatícios que fixo equitativamente em R$1.000, considerando a natureza da lide, a ausência de complexidade da causa, o grau de zelo e o trabalho despendido pela representante do requerido. Todavia, suspendo a cobrança de tais verbas sucumbenciais, tendo em vista a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça para demandante,
artigo 98, parágrafo 3º do novel CPC. É como voto, senhor presidente. Está julgando improcedente. Algum voto em contrário? Eu gostaria de manifestar. Pois não, desembargador Luiz. Desembargador Luiz Ferreira da Silva. O voto de Vossa Excelência é incensurável. Se 1000 votos Vossa Excelência proferisse, eu o acompanharia em todos eles. Se neste caso não houvesse um todavia. Na inicial, a impetrante alega que bastava a consulta ao sítio eletrônico que ela cita para verificar a existência do live. Pois bem, eu insisti na turma quanto ao caráter documental do mandado de segurança de prova pré-constituída. Caso o documento estivesse em repartição e presente a recusa, a parte deveria se valer do disposto no artigo 6º da Lei do Mandado de Segurança. Todavia, desembargador Luiz Ferreira, eu fiquei vencido e se determinou na turma que se desse busca nos sítios eletrônicos. O que ocorreu? Em relação a esse concurso, os eminentes pares acessavam os sítios eletrônicos para verificar. Muitas vezes insistia para que as partes dessem busca na distribuição. Bom, porque eu fiquei vencido e preocupado com a coerência do julgado, dos precedentes da turma, aliei-me à maioria, mas deixei bem claro, tão somente neste concurso, que era esse aqui. Então, o que ocorreu? Há casos em que não se recorreu ao sítio eletrônico. Aí a turma perpetrou injustiça horrenda. E, então, desembargador relator, eu vou pedir vista para verificar se o caso da autora desta rescisória se encaixa naqueles precedentes. Se porventura tenha sido a autora, no caso da autora ser uma dessas pessoas injustiçadas, eu entendo que houve erro de não se proceder à consulta. Porque se procedeu à consulta em outros casos e da Gisele não se procedeu. Então, o que aconteceu? Em que candidatos mais bem classificados foram preteridos em favor daqueles que estavam lá na rabeira. Então, é só por isso, Excelência, que eu vou pedir vista. O voto de Vossa Excelência não merece nenhum reparo. Mas, todavia, como eu tenho conhecimento desse fato, não poderia deixar passar essa circunstância. A injustiça dói, e dói muito, principalmente nessas hipóteses do candidato mais bem classificado, fica
preterido. Então eu vou verificar, porque é uma oportunidade, talvez, de se corrigir um erro e, em consequência, apagar do livro da vida um karma meu. Então, eu vou analisar toda a circunstância. Então, por isso, com a devida vênia, eu vou pedir vista dos autos. Senhor presidente, eu queria compartilhar o pedido de vista. Pedido de vista, José Zucchini. Tá. Embora haja o pedido de vista, eu vou tomar o voto de quem queira, mas já anotei o pedido de vista compartilhado de Vossa Excelência com o desembargador Luiz Carlos. Desembargador Alberto. Aguarda. Desembargador João Ferreira. Desembargadora Marilsen. Guardo. Desembargador Rondon. Aguardo, senhor. Desembargador Zucchini pediu vista compartilhada. Desembargadora Serli. Guardo. Desembargador Sebastião Barbosa. Aguardo. Desembargadora Nilza. Aguardo. Desembargadora Antônia Siqueira. Aguardo. Desembargador Orlando. Errei. Desembargador Sebastião Moraes. Aguardo. Desembargador Márcio Vidal. Vou aguardar, senhor presidente. Desembargador Guiomar. Então, conclusão, julgamento adiado, em razão dos pedidos de vista do quarto vogal, do desembargador Luiz Carlos da Costa, e do 10º vogal, desembargador José Zucchini Nogueira. Vista compartilhada. Se é verdade, até eu volto atrás. Eu tinha um para relatar, mas eu dei uma lida aqui no voto, encontrei uma dúvida, eu vou transferir para a semana que vem, para a próxima sessão, que é o 29, agravo regimental 76.401/2016. Eu convido a vice-presidente para assumir a presidência, em razão dos que estão aqui a serem julgados, é tudo contra o presidente do tribunal, e peço permissão também aos colegas para ausentar, porque já são esses aí. Nesse acordo aqui. Ela estava em segundo. Só que Chama julgamento o 2 da pauta. Mandado de segurança 180879/2015, em que é impetrante Fabiana Aparecida da Silva, impetrado presidente desta corte. Na sessão do dia 9 de junho, a conclusão do julgamento foi adiada em face do pedido de vista compartilhado, formulado pelo 19º vogal, desembargador Luiz Carlos da Costa, e o 2º vogal, desembargador José Zucchini Nogueira. A relatora, desembargadora Marilsen Andrade Adário, concedeu a ordem e foi acompanhada pela desembargadora Maria Aparecida, Nilza, Antônia, desembargador Rubens, Juvenal, Sebastião de Moraes, Márcio Vidal, Luiz Ferreira, Marcos Machado e João Ferreira Filho. A 4ª vogal, desembargadora Serli, denegou a segurança. Aguarda o pedido de vista o desembargador Sakamoto. Ausentes estavam justificadamente o desembargador Sebastião Barbosa Farias, o desembargador Orlando de Almeida Perri, o desembargador Alberto Ferreira de Souza. Tem a palavra o desembargador Luiz Carlos da Costa, que foi o primeiro a pedir vista. Senhora desembargadora presidente, eu tenho voto, vou poupar a vossas excelências
da leitura. Mas o voto da desembargadora relatora, desembargadora Marilson, no voto, há dois fundamentos. Um, quanto à questão da dificuldade de se entender o edital, e nesse ponto eu a acompanho. A minha discordância refere-se a um outro fundamento, que é quanto à possibilidade de apresentar esse documento por ocasião da nomeação ou posse do candidato. Esse fundamento eu rejeito. Mas por um fundamento eu sento praça no voto da desembargadora relatora. Concluído, então, o voto do desembargador Luiz Carlos da Costa, passo a palavra ao desembargador José Zucchim. Senhor presidente, eminentes pares, o indeferimento da sua inscrição foi em razão da não juntada de certidão das residências dos últimos 5 anos. Embora também ele não tenha juntado aquela certidão de primeiro e segundo grau da Justiça Estadual e da Justiça Federal. Mas o indeferimento, a revisão pela comissão, foi feita a posteriori daquela deferimento preliminar. Quando houve a decisão do CNJ, foi oportunizado que se refizesse a reanálise desses processos. E verificado que não foi juntada a certidão dos últimos 5 anos da residência dele, culminou no indeferimento da inscrição. Então eu estou pedindo todas as vênias ao eminente desembargador relator, mas eu estou denegando a segurança. E estou fazendo juntada de votos escritos. Obrigado, desembargador Zucchim. Como vota o desembargador Sebastião Barbosa Farias? Encontro-me apto a votar e acompanho a relatora. Desembargador Orlando de Almeida Perry. Com o desembargador Zucchim. Desembargador Alberto Ferreira de Souza. Com relatoras. Proclamo o resultado. Por maioria, concederam a ordem. Nos termos do voto da relatora. Atendendo a pedido de preferência com sustentação oral, chamo o 18 da pauta. Mandado de segurança 134.769/2015 da capital, em que é impetrante o Hospital e Maternidade São Mateus, impetrado o presidente deste egrégio Tribunal de Justiça, como litisconsorte consta também o Estado de Mato Grosso. É relator o desembargador Márcio Vidal, que tem a palavra. A espécie em mesa é o mandado de segurança, que foi impetrado já pelo sujeito já anunciado, que é o Hospital e Maternidade São Mateus, com o escopo de atacar o ato do presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que nos autos de pedido de providência 172/2014 indeferiu o levantamento das quantias bloqueadas dos cofres públicos referentes a liminares concedidas para tratamento de pacientes pela rede particular. O desembargador Orlando conhece muito bem essa questão. Relata ao impetrante que há valores incontroversos para receber e que não lhe for oportunizada a ampla defesa e o contraditório no tocante aos relatórios das auditorias realizadas pelos órgãos da administração. A liminar foi indeferida. O Estado de Mato Grosso, na qualidade interessada, apresentou a manifestação alegando a decadência de alguns dos pedidos e, no mérito, pugnou pela denegação da segurança. A autoridade digitada coatora, as folhas, apresentou informações. Instado a manifestar-se, a Procuradoria de Justiça opinou
pela concessão parcial do presente mandamus. É a síntese. Doutor Patrono, tem o prazo regimental de 15 minutos para sua sustentação oral. Excelentíssima presidente do Egrégio Tribunal de Justiça, doutora Clarice, desembargador relator, doutor Márcio Vidal, os colegas aqui presentes, ilustríssima primeira-dama do Estado, doutora Samira, a quem eu cumprimento a todos. Uma boa tarde. O caso é bastante conhecido já, principalmente por alguns dos senhores, dos embargadores, de Vossa Excelência já, e há 2 anos o impetrante protocolizou junto ao Egrégio Tribunal um pedido de providências, e de lá para cá vários desdobramentos foram possíveis de acontecer a partir de um protocolo do próprio impetrante, no caso, Hospital e Maternidade São Mateus. O assunto versa sobre um assunto bastante confuso, e muitas vezes essa confusão causa algumas interpretações até mesmo viciadas. E, antes de mais nada, faz-se necessário abordar o tema rapidamente da judicialização da saúde, que é a figura do cidadão que, não tendo o serviço de saúde ou a vaga, ele procura a Defensoria Pública para que, então, se socorra ao Judiciário, e o Judiciário, então, supra, por meio de uma determinação judicial, o que o Estado, por vezes, não oferece, não pode oferecer, em determinada especialidade, em determinado caso de urgência e emergência. O juiz ACO, quando ele recebe esses processos, ele tem a condição de verificar em sua discricionariedade a urgência do caso, os valores apresentados em nível de orçamento pelos hospitais privados, e profere sua decisão, e muitas vezes determinando a internação desse sujeito num hospital particular, às expensas do Estado, do município, de quem seja obrigado a prestar a saúde pública no caso. Então, o primeiro ponto a se destacar é que consta nesse mandado de segurança um dos pedidos que justamente aborda a questão da segurança jurídica, porque há de se prevalecer e de se admitir que o juiz de primeira instância tenha tido condições, muitas vezes até municiado por pareceres do NAT, de verificar a procedência, se aquele determinado caso realmente se tratava de urgência ou emergência, e se aqueles valores apresentados a nível de orçamento, normalmente em 3 orçamentos, o juiz então escolhe algum dos hospitais privados na capital e assim encaminha o paciente por meio de uma ordem judicial. Há de se esclarecer também que os hospitais, nesses casos, atuam compulsoriamente, na medida em que recebem, sob pena de prisão, sob pena de descumprimento de uma ordem judicial, sob pena de descumprimento e a incorrência de um crime de omissão de socorro, sob pena de multas altíssimas, e acaba sendo obrigado a suprir, às vezes, do Estado, internando e fazendo todos os procedimentos necessários ao paciente para salvar a vida. Ocorria que, a partir do ano de 2014, 2013, realmente houve um crescimento exponencial nessas demandas em nossos estados. Sem dúvida nenhuma, é conhecido por todos o descaso que houve em outros governos relacionados à questão da saúde pública. E os cidadãos realmente ficaram ao léu. E o volume de liminares, então, cresceu. E verificando que alguns magistrados determinavam procedimentos muito distintos de outros, verificando que alguns magistrados estavam impedindo a participação dos hospitais na qualidade de litisconsórcio passivo facultativo, terceiro interessado, verificando a demora de até 4 anos para receber algumas liminares, verificando
algumas questões que mereciam ser revistas e vistas pelo Tribunal de Justiça, o impetrante protocolizou o pedido de providência 172/2014. A partir desse pedido de providência, lá constaram 26 casos, no caso do impetrante, de liminares que teria sido atendido e que pleiteava o recebimento. O referido pedido de providência não apenas trazia pleitos de cunho de interesse próprio dos hospitais, mas também trazia, como trouxe, orientações, sugestões para que fosse melhor padronizado a chamada judicialização no Estado. Eu me refiro a 26 liminares, no caso do impetrante, nos anos que estão sendo pleiteadas junto ao Tribunal de Justiça, nos anos de 2013 e 2014, no universo de mais de 3.500 liminares distribuídas contra o Estado de Mato Grosso nesses mesmos anos. Então não há que se falar em direcionamento, em volume expressivo, realmente não há que se falar. A decisão atacada suspendeu os pagamentos a partir da análise de alguns desses casos, cujos valores ultrapassavam a ordem de até 600, 700, 1 milhão de reais aproximadamente, e o presidente entendeu por bem suspender o pagamento e determinar a realização de auditorias. Tais auditorias foram realizadas, constatada a procedência de todos os pacientes e todos os pedidos que foram feitos, os hospitais, e no caso o impetrante abriu as portas do hospital e foram feitas auditorias, e concluiu-se parcialmente, a partir de relatório do Tribunal de Contas, que a celeuma reside apenas e tão somente nos valores cobrados. Então a gente se depara com uma situação agora de extrema importância, e é necessário a gente invocar a Constituição Federal. Por quê? A ótica do Tribunal de Contas, a ótica dos auditores, partiu do princípio de tabelas de referência do SUS. Não há que se cogitar em tabelas de referência do SUS nesses casos. Os hospitais, de acordo com o artigo 196 e seguintes da Constituição Federal, são instituições de regime absolutamente privado, possuem tabela privada. O Estado, o município, em nenhum momento oportunizou procedimentos de gestão da saúde, propondo convênios, propondo contratos. Não, os pacientes chegavam por meio de determinações judiciais carregadas de imposições severas. Enfim, os valores cobrados foram cobrados com base nas tabelas particulares, como são cobrados em qualquer hospital, no Albert Einstein, no Sírio-Libanês, em qualquer hospital nessas demandas. Há uma certa incoerência, porque o próprio Estado de Mato Grosso e o município contrata, por muitas vezes. Eu trouxe até a título exemplar o caso de uma paciente chamada Eliane Paro, em que o Estado contrata, inclusive pagando por nota de empenho, pagando esses valores particulares do hospital. Também trouxe que no ano de 2010, a Vara Especializada de Infância e Juventude firmou um acordo com um determinado hospital da capital, um hospital especializado no atendimento de infância e juventude, e nesse acordo ficou consignado que a cobrança desses casos de liminares seria feita pela tabela também do Sindesmat, tabela particular dos hospitais privados. Pois bem, o Tribunal de Justiça editou um provimento 02/2015, na qual recomendou a cobrança de valores medianos cobrados pelos planos de saúde nesses casos. Tal expediente foi objeto de um mandado de segurança, justamente por entender que mesmo a média de planos de saúde não deve ser imposta aos hospitais privados. São hospitais que não possuem aporte governamental, não possuem benefício fiscal algum. São hospitais que optaram por ser empresas de regime privado e não filantrópico ou público de saúde. Esse mandado de segurança, o próprio Ministério Público, em seu parecer, concorda que não houve a abertura do contraditório,
porque temos a convicção que por esse contraditório será possível comprovar que a composição de custos de um hospital público, tal como o pronto-socorro, a composição de custos de um hospital filantrópico, tal como a Santa Casa, e a composição de custos de um hospital privado, tal como o Hospital e Maternidade São Mateus, ora impetrante, são absolutamente distintos. Não há como se comparar. Com a abertura do contraditório, entendemos que será possível comprovar que, inclusive, os valores, não há que se falar em superfaturamento, como tanto foi aventado. Mas não é só, Excelência. A excelentíssima presidente, na qualidade de presidente também da Câmara de Conciliação do Tribunal de Justiça, possibilitou alguns encontros entre o impetrante e o Estado de Mato Grosso, onde foram tentados acordos, pelo menos para que se pagasse a parte incontroversa, pois no relatório do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, este mesmo aponta que 41,51% do que está sendo cobrado é incontroverso. Infelizmente, até o presente momento, não houve o recebimento de nenhum desses valores. A partir do presente mandado de segurança, além desse acordo que foi possível fazê-lo junto ao Tribunal de Justiça e com o empenho dessa egrégia casa com esse assunto, que entendemos que o impetrante também contribuiu, apesar de ter sido, por muitas vezes, o maior penalizado, pois até hoje não recebeu nenhum centavo, nem a parte incontroversa, e nem foi oportunizado o contraditório para que pudesse comprovar a legalidade de seus valores cobrados. Além disso, o Ministério Público do Estado do Mato Grosso também instaurou um procedimento, um inquérito civil público, um inquérito este que o Estado de Mato Grosso também está qualificado na qualidade de réu. Esse inquérito, por meio desse inquérito, foi possível, por meio de esclarecimentos, vários hospitais e médicos da capital foram e levaram explicações de como funciona esse enredo na judicialização da saúde. Foi levado inúmeros documentos referentes a isso e, a princípio, pelo conhecimento que se tem, concluiu-se pela celebração de um TAC, aliás, de um termo de cooperação técnica, onde município, Estado, Defensoria, Ministério Público e até mesmo o Poder Judiciário comprometem-se entre si de adotar procedimentos novos e procedimentos que possibilitem, aí sim, através de gestão da saúde pública, através da gestão até mesmo de processos, que possa haver uma redução desse quadro. Eu concluo realmente demonstrando, então, um número infinitamente pequeno, de 20 e poucos casos, num universo de mais de 3.500 casos de liminares no Estado. Não se sabe se as demais são para remoção, se são para remédio, se são para transporte, se são cirurgias oftalmológicas, mas no caso do impetrante são apenas 26 casos de cirurgias de alta complexidade, que, diga-se de passagem, muitas vezes sim é possível, e nós mesmos, se precisarmos ficar por 123 dias, como é o caso desse paciente que ficou dia na UTI, dia no centro cirúrgico, na tabela particular, infelizmente a conta ultrapassará a casa de 1 milhão e pouco de reais. É o valor realmente do custo da saúde privada no país, em qualquer hospital. Esse caso, por exemplo, de 1.700.000, que consta como fundamento da decisão atacada, é um caso em que o paciente ficou 123 dias na UTI, entre dia sim, dia não, ele ia para o centro cirúrgico também fazer um procedimento. Eu concluo, era o que tinha a manifestar na sustentação. Excelência, obrigado. Obrigado, doutor. Como se manifesta o doutor procurador? Ratifico o parecer escrito e reiterando que em mandar segurança realmente debate de valores é muito complexo, não comporta esse tipo de instrução. Então, nesse ponto, realmente não comporta uma liberação de valor, principalmente que há uma celeuma em relação à verificação do valor efetivamente a ser pago. E de resto, ratifique-se o parecer em relação ao contraditório no procedimento administrativo, aí se debate ali o valor a ser aferido pelo impetrante. Desembargador Márcio Vidal, por favor. Então, senhor presidente,
O fato acho que foi bem contextualizado pelo advogado aí no púlpito. Eu apenas acrescentaria que houve um pedido de providência, o 172 de 2014, e que foi levado à apreciação, inclusive, da Corregedoria, à época, sobre o comando do colega desembargador Sebastião de Moraes. Em razão disso, foi editado um provimento, e 02/2015, e que previa no seu artigo 14 uma recomendação a todos os magistrados dessa unidade da Federação que, salvo em motivo justificável, pagamentos superiores aos que são praticados no mercado, devendo utilizar inclusive a tabela do plano de saúde para pagamento das referidas contas hospitalares. Diante disso, alegando ter havido violação do seu direito livre e certo com a publicação do citado provimento, essa mesma parte impetrante, valendo de ação constitucional, e que coube a minha relatoria, e que foi julgado no dia 29 de janeiro deste ano, por este Tribunal Pleno, a unanimidade reconheceu a inadequação da via eleita para atacar esse regramento mencionado. Após a impetração daquele writ alures mencionado, o pedido de providência prosseguiu e houve decisão proferida pelo presidente do Egrégio Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido de levantamento das quantias bloqueadas dos cofres públicos referente às liminares concedidas para o tratamento de pacientes pela rede particular. Contra esse ato, já ficou bem claro que a parte impetrante está resignado com a mesma e impetrou a ação constitucional, propôs a ação constitucional. É de conhecimento público e notório que a ingerência do judiciário nos assuntos afetos à saúde tem extrapolado, às vezes, os limites da razão, em certa medida, afastado as políticas públicas afetas ao Sistema Único de Saúde. Por esse motivo, foi editado esse provimento, como disse aqui, da autoria do colega, a fim de que outras providências orientaram os magistrados acerca dos procedimentos a ser adotado posteriormente ao deferimento de liminar em ações referentes à saúde, cujo sujeito passivo é a Fazenda Pública e os entes públicos. Esta matéria da judicialização da saúde é deveras conhecida deste tribunal e muitas providências ainda estão sendo tomadas no intuito de alcançar uma melhor solução. No presente writ, o impetrante faz o seguinte pedido: ele quer suspensão da decisão exalada pelo desembargador presidente, retornando os créditos bloqueados a cada processo. Ele quer abertura do contraditório do pedido de providência para contra a prova das auditorias realizadas, o que está em concordância agora, não só no parecer escrito e aqui ratificado em plenário. O levantamento dos valores incontroversos apurados nas auditorias realizadas pelos órgãos administrativos, a inaplicabilidade do contido no provimento 02, novamente vem pedir a inaplicabilidade do provimento que já foi objeto lá daquele mandado de segurança, e a declaração da suficiência de julgamento por cada juiz da causa, independentemente das orientações do Tribunal de Justiça. E também quer a concessão da segurança para que seja efetuado o pagamento das dívidas que o Estado tem com o hospital impetrante. Eu, na verdade, eu estou aqui a suscitar novamente uma questão prévia, que é a inadequação da via eleita, a impossibilidade da impetração do mandado de segurança contra a norma em tese. E é óbvio que o novo comando do Código de Processo Civil, artigo 10, nos diz que devemos evitar a surpresa
Então, como estou fazendo ofício, eu quero até pedir minhas escusas aos pares. Eu deveria ter visto isto no momento que estava elaborando o voto e deveria já ter facultado abrir vista à parte impetrante para manifestar. Então, eu encaminho aqui no sentido uma questão de que suspender o julgamento para que seja aberto vista ao impetrante para, no prazo de 5 dias, manifestar sobre essa matéria que eu estou levantando de ofício, que vai implicar, evidentemente, vai ter uma consequência de término do processo, quer dizer, em tese. Algum voto contrário ao postulado pelo nobre relator? Desembargadora presidente, eu penso que a inadequação do mandado de segurança diz respeito ao mérito. O que é inadequação da via eleita? É a impossibilidade de se discutir no mandado de segurança matéria fática. Isso traduz-se em ausência de direito líquido e certo. Na verdade, não há nem questão de... não é sequer matéria preliminar, salvo melhor juízo e com devida vênia. A inadequação da via eleita, por quê? Qual que é o fundamento? Impossibilidade de, em mandado de segurança, discutir essa questão, que é o próprio mérito da questão. Então, apesar de se utilizar, isso é comum, inadequação da via eleita, significa que essa pretensão deveria ser objeto de pretensão pelo rito comum. É um mérito. Então, não vejo necessidade da parte manifestar, não há surpresa, é o próprio mérito do mandado de segurança. Há direito líquido e certo, protegido pelo mandamos, ou não há. E nessa hipótese, mesmo no caso de ilegitimidade e tudo, nas palavras da lei, denega-se o mandado de segurança. Então, com a devida vênia, eu não vejo a razão para suspensão do julgamento. Diante do voto proferido pelo desembargador Luiz, eu vou então colher os votos um a um quanto ao que foi requerido pelo douto relator. A suspensão para que a parte impetrante possa falar sobre a inadequação da via eleita. Como vota o desembargador Guiomar? A questão prévia. O eminente relator entende que é necessário ouvir previamente a parte acerca da questão que Sua Excelência está levantando. Eu não tenho objeção nenhuma, acho até que podia então pedir para retirar de pauta e fazer isso monocraticamente. Então, Vossa Excelência está de acordo com o que ele requeriu? Estou de acordo. Ok. Desembargador Luiz Ferreira da Silva. De acordo com o relator. Desembargador Luiz Carlos está em desacordo. Desembargador João Ferreira Filho. Relator. Desembargador Alberto, mil perdões. Com o relator. Agora, desembargador João. Já falou, né? Desembargadora Marilsen. Com o relator. Desembargador Rondon. Com o relator, Excelência. Desembargador José Zuquim. Eu acompanho a divergência para indeferir a segurança. Desembargadora Serli. Com o relator. Desembargador Sebastião Barbosa Farias. Peço vênia aos desembargadores que divergem, mas eu acompanho o relator. Desembargadora Nilza Maria. Com o relator. Desembargadora Antônia. Também com a devida vênia, eu acompanho o relator. Desembargador Orlando de Almeida Perri. Presidente, eu vou acompanhar a divergência. Eu penso que seria o caso de denegar a ordem, ter um menor cabimento, utilizar realmente
o mandado de segurança como sucedâneo de cobrança. Eu acho que esta é uma questão que não há necessidade de se abrir vistas para se modificar a conclusão do julgamento. Desembargador Sebastião de Moraes Filho. Senhora Presidente, eu entendo com todo respeito que sequer o julgamento deveria ser iniciado. Porque se o ilustre relator, desembargador Márcio Vidal, vai suscitar de ofício essa questão, é um direito que ele tem. E como direito que ele tem, essa decisão deve ser tratada ao cunho de uma decisão monocrática dele, a decisão do relator. Nós não precisamos trazer isso em plenário. Então, o meu voto é nesse sentido de que adia-se o julgamento, o desembargador Márcio Vidal faça a determinação por decisão monocrática e depois ele traz o voto completo nesse plenário. Eu não vejo a necessidade do pleno manifestar uma questão que diz respeito a mero impulso previsto no novo Código de Processo Civil, com todo o respeito aos que entendem em sentido contrário. Senhor presidente, se eu me permita esclarecer o colega, eu reconheço o meu equívoco, tanto que, no princípio, eu pedi as escusas desse plenário. Eu deveria, sim, o momento da elaboração do voto, quando eu visualizei essa matéria, eu já deveria ter feito monocraticamente, porém passou e veio aqui a julgamento, começou esse julgamento. O advogado já fez a sustentação oral, o Ministério Público já ratificou o seu parecer, né? Então foi por essa razão. Então fica adiado, conforme o requerimento do doutor relator, e abertura de vistas para o doutor patrono se manifestar também nos termos do voto do relator, por maioria. Né? Não, ele poderia ter proferido o voto denegando. 15 da pauta, relatoria da desembargadora Serli. Embargo de declaração oposto nos autos do mandado de segurança 148.910 de 2012, em que a embargante Elisa Maria Jorge da Cunha e embargado o presidente desta corte e também o Estado de Mato Grosso. A questão simples, vou ler a emenda, acho que dá para resolver. Recurso de embargo de declaração e mandado de segurança, pretensão de estabilidade no serviço público, conversão do vínculo funcional em estatutário, irrelevância, dignidade da pessoa humana e segurança jurídica, inadequação, prescrição, inocorrência, omissões e contradições indemonstradas, recurso conhecido e desprovido. Algum voto em contrário? A unanimidade nos termos do voto da relatora desproveram os embargos de declaração. Artigo 17 da pauta do desembargador Guiomar, mandado de segurança número 44.906 de 2015, da Associação Nacional dos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal, ANAP. Impetrado é o presidente deste egrégio tribunal. O desembargador Guiomar tem a palavra. Desembargador Guiomar, o 17. Mandado de segurança impetrado pela Associação Nacional dos Procuradores dos Estados, nacional e local, consubstanciado no indeferimento de pedido de cópia de fita, arquivo digital e notas de arquivo do julgamento do agravo regimental número 96.612/2014. Explica que encaminhou em 19/11/2014 ofício ao então presidente deste tribunal, no qual solicitou cópia da fita, arquivo digital e notas de arquivo do julgamento do agravo regimental interposto no bojo de ação direta de inconstitucionalidade número 100.642. Complementa que tal pedido, fundado no direito de acesso à informação pública, ter por fim averiguar a ocorrência de eventual ofensa à classe de procuradores da seção de julgamento do referido recurso. Diz que o pedido foi indeferido com fundamento no artigo 104, parágrafo 4 do regimento interno. Alega, contudo, que tal vedação diz respeito à súplica das partes interessadas que desejam averiguar eventual divergência entre o voto oral e o escrito, a fim de recorrer
de decisão. Ressalta que o pedido formulado não guarda qualquer relação com questões processuais ou discussões orais quanto à matéria posta em julgamento, mas sim em razão de comentários acerca da carreira de procurador do Estado que teria denegrido a atividade, imagem dos procuradores, etc. Assevera, nesse termo de demonstração, demonstrada está direito líquido e certo. Em informações, a autoridade coatora disse que essas liberações não são necessárias por conta de regramentos do regimento interno e que é entendimento dos tribunais superiores nesse sentido. É o relatório, senhor presidente. A Procuradoria opina no sentido da prejudicialidade ou perda de objeto em razão das informações prestadas e documentos. Como se manifesta o procurador? Ratifique-se o parecer. Ratificado. Uma na segurança impetrado tem a ver com deferimento de fornecimento de nota tacrida de julgamento no recurso de agravo regimental. O pedido encaminhado pelo impetrante ao impetado restou assim formulado. A Associação Nacional, por meio de sua presidente, assinado, vem respectivamente para Vossa Excelência requerer de modo urgente a cópia da fita ou arquivo digital onde se encontra gravada a sessão de pleno deste tribunal, no dia 9 de outubro, especificamente em relação ao julgamento do agravo regimental número 206, oposto na agressão direta de constitucionalidade número 100.642. Solicita que a degravação do áudio da referida sessão ou caso não tenha sido gravado, que seja disponibilizada as notas tacrivas. Tais documentos devem servir para análise da existência de eventual ofensa à classe procuradora de forma que a associação requer serem fornecidas com urgência. O pedido foi indeferido com fundamento no artigo 104, parágrafo 4 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça, com a ressalva de que, após a confecção do acordo, aponta-se a necessidade da utilidade. Confeccionado o acordo, o impetrante instada-se manifestação acerca da eventual perda do objeto, que é o caso, e entende a Procuradoria, sustentou serem insuficientes as informações prestadas no acordo para o esclarecimento da ocorrência de eventual ofensa à classe procurador. Nessa quadra, o exame se de saber se o indeferimento do impetrante causa direito líquido e certo. O artigo 104, parágrafo 4 do Regimento Interno da Casa, expressamente dispõe: não serão fornecidas certidões ou cópias de notas taquígrafas ou transcrição da gravação dos trabalhos e debates. Ao que se nota, então, o pedido ora examinado não encontra amparo no referido regramento, que veda o fornecimento das gravações, etc. tal. E, nesse sentido, o regimento dos tribunais superiores, inclusive do STF, também tem o mesmo conteúdo, e lá tem decisão proferida pelo ministro da relatoria do ministro Toffoli, também negando. E eu, em conclusão, estou negando o mandado de segurança como voto, senhor presidente, depois de mais algumas considerações que faço aqui. Como vota o desembargador Luiz Ferreira da Silva? Desembargador Alberto? Relator, senhor presidente. Desembargador Luiz Carlos da Costa? Senhora desembargadora presidente, em outra oportunidade, votei vencido. Este tribunal entendeu de eu insistir para o erro que o tribunal estava a incorrer. Todavia, fiquei vencido. Eu louvo o voto de Sua Excelência, o desembargador relator, tenho voto escrito, farei juntada de voto escrito, com precedentes agora até de 2016, 19 de 2 de 2016, do Supremo Tribunal Federal, e entendimento antigo, eu cito também, que para mostrar que nunca houve divergência sobre isso no Supremo. O Supremo tem decidido reiteradamente que o ministro pode cancelar as notas taquigráficas, cancelar o que... E, aliás, basta ler o inteiro teor de acordos do Supremo e se verá cancelado. Cancelado. Então, eu estou de acordo com o voto de Sua Excelência, desembargador relator, e farei juntada de voto escrito. Algum voto em contrário? A unanimidade, nos termos do voto do relator e em consonância com o parecer, denegaram a ordem. Chama julgamento 27 da relatoria do desembargador José Zucchim, agravo regimental interposto nos autos do mandado de segurança 11568 de 2013 da capital, em que é agravante
Fernando Márcio Marques de Sales, agravado o presidente desta casa. Os litisconsortes são Carlos Roberto Barros de Campos e outros, e o Estado de Mato Grosso. Vossa Excelência tem a palavra. Eminentes pares, em novembro de 2012, houve a realização de uma sessão administrativa do Tribunal Pleno, de onde se realizou a promoção por antiguidade de 24 juízes. Nessa ocasião, constava o nome do agravante na lista de antiguidade e houve recusa pelo procedimento que foi acolhido, número 1/12, e a partir do qual o nome do impetrante foi excluído da referida lista. Ele aviou o mandado de segurança e eu decidi monocraticamente que, em razão da aposentação do impetrante, havia ele carecido do legítimo interesse processual de realmente figurar na lista, e tinha precedente, inclusive, desse egrégio Tribunal Pleno. Ele aviou contra essa decisão monocrática o agravo regimental, que, submetido à emesa, esse tribunal acolheu o voto condutor de intempestividade, visto que, após a decisão monocrática, ele peticionou nos autos, dizendo que não havia aplicabilidade desse entendimento no mandado de segurança. Posterior a essa petição, houve a publicação da decisão monocrática, e ele aviou recurso ordinário para o STJ, e o ministro Herman Benjamin entendeu que aquela petição que se insurgia contra a decisão monocrática não estava inserido que aquilo realmente era um pedido de reconsideração. E se não havia pedido expresso de reconsideração, eu não podia considerar aquela petição como conhecimento, ciência inequívoca, e deu provimento ao agravo regimental, considerou tempestivo o agravo regimental e determinou abaixo os autos a esse tribunal, para que esse tribunal apreciasse, então, a questão de mérito relativo à decisão monocrática por mim lançada. E eu estou trazendo em mesa, novamente, a esse pleno, para que haja referendo da minha decisão que extinguiu o mandado de segurança pelos motivos de perecimento do objeto, de interesse processual, ou então que reforme e se dê prosseguimento a esse mandado de segurança, trazendo a plenário através de voto. Então, eu estou mantendo a decisão que extinguiu o mandado de segurança por perda do objeto de interesse processual. Então, eu estou negando provimento ao agravo regimental. Como vota... Se quiserem, eu faço a leitura do voto também. Como vota a desembargadora Serli? Com o desembargador relator. Desembargador Sebastião Barbosa Farias. Com o relator. Desembargadora Nilza Maria. Com o relator. Desembargadora Antônia. Com o relator. Desembargador Orlando. Desembargador Sebastião de Moraes Filho. Relator. Desembargador Márcio Vidal. Senhor presidente, eu gostaria apenas que o relator esclarecesse. O senhor julgou por perda de interesse processual superveniente, o RIT, em razão de que fato? Ele foi aposentado. Ah, sim. O pleno aposentou ele. E o pedido neste E o pedido era que ele voltasse a configurar na lista sim, sim. de promoção para a Alta Floresta. De plena acordo, senhor presidente. Desembargador Guiomar. De acordo. Desembargador Luiz Ferreira. Desembargador Alberto. De acordo, senhor. Desembargador Luiz Carlos da Costa. Se o desembargador José Zuquim Nogueira me permitir tamanha ousadia,
Eu penso que seria bom, de bom alvitre, acrescentar novos fundamentos em razão do novo Código de Processo Civil, que determina que os fundamentos da decisão não servem para o acordo no julgamento do agravo regimental, porque era costume nosso. Então, essa decisão, os fundamentos do recurso não infirma a decisão. Isso eu fazia, todos nós praticamente fazíamos. Mas, em razão do novo Código de Processo Civil, não há mais essa possibilidade. Eu só estou para não ocorrer o risco do ministro voltar a anular e devolver os autos de novo. É só, se Vossa Excelência achar por bem. Sim, senhor presidente, vou acrescer ao meu voto. Embora eu registre que eu recebi esse processo ainda no início do ano e não trouxe a plenário e estava na vigência do Código anterior. Até o agravo regimental é anterior a... Sim, eu vou acolher, sim, senhor presidente. Desembargador João Ferreira Filho. Desembargadora Marilsen. De acordo. Desembargador Rondon. De acordo, excelência. A unanimidade nos termos do voto do relator, negaram provimento ao regimental. Agradecendo imensamente a colaboração de todos. Quem que falou? O desembargador Antônio levantou a mão, pensei que ela ia falar alguma coisa. Agradecendo a cooperação de todos, eu registro o nosso pesar pelo passamento do nosso querido colega José Tadeu Cury na data de ontem. Peço que conste a nossa nota de pesar nas notas dessa sessão. E os votos e as condolências extensivas à família. Uma ótima tarde a todos.